de Brasília. A alteração ocorre depois que o Grêmio foi impedido pelo governo equatoriano de sair para treinar em função dos casos de Covid-19 identificados na delegação. Em Porto Alegre, tempo bom, agora no Centro Histórico, 23 graus. A Câmara dos Deputados aprovou nesta noite o texto base do projeto de lei que permite à iniciativa privada comprar vacinas contra a Covid-19 para a imunização gratuita de seus empregados. Após a aprovação, os deputados passaram a analisar os destaques. A principal mudança da proposta é retirar a exigência de que as empresas só possam começar a vacinação própria após a imunização dos grupos prioritários pelo SUS. Guaíba Notícias, próximo informativo nesta quarta-feira, às 7h50 da manhã, com o correspondente Guaíba. O Mundo em 1 minuto, com Jurandir Soares. Desde o golpe militar de 1º de fevereiro, mais de 550 pessoas foram mortas à bala em Mianmar, segundo a Associação de Assistência a Presos Políticos. Apesar da repressão sangrenta, a mobilização contrária aos militares não perde força. No rosto da resistência birmanesa, membro da Liga Nacional para a Democracia e enviado especial das Nações Unidas, Dr. Sassa apela à comunidade internacional para interromper o massacre. Em entrevista exclusiva à RFI, ele disse que a Rússia e a China têm interesse em manter os militares birmaneses no poder. Até o momento, cerca de 2.700 pessoas foram presas, mas o saldo pode ser maior. Há uma grande lista de desaparecidos no país. Apesar disso, a mobilização pró-democracia persiste, com dezenas de milhares de trabalhadores em greve e setores inteiros da economia paralisados. O Mundo em 1 minuto. Apresentação: Jurandir Soares. Contraponto. Apresentação: Fabiano Brasil. Muito boa noite, muito bem-vindos ao nosso Contraponto na Guaíba desta terça-feira, 6 de abril de 2021. Contraponto no ar para tratar de um assunto extremamente importante, atual e principalmente uma prestação de serviço hoje no nosso Contraponto. Porque no dia 12 agora de abril, na próxima segunda-feira, novas leis de trânsito estarão valendo. E você sabe quais são essas leis, o que mudou? Por isso estamos recebendo um time aqui de profissionais extremamente competentes para falar sobre o tema de hoje. Estão conosco Paulo Ramires, diretor-presidente da EPTC, Empresa Pública de Transporte e Circulação, Diza Gonzaga, diretor institucional do Detran RS, Marcelo Saturnino, chefe do setor de segurança viária da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal aqui no Rio Grande do Sul, e também a advogada, que já esteve conosco, a querida amiga doutora Roxane Ponzi. Nosso Contraponto no ar para a Corém RS, o nosso Corém conosco, linha de frente na batalha contra o coronavírus, e é sempre importante destacarmos o quanto que o Corém tem trabalhado, juntamente com o Temer, Simers, com a Higgs, enfim, as entidades relacionadas à saúde, que estão aí empenhadas em fazer o melhor para que a nossa segurança, a questão de saúde, seja atendida. São verdadeiros heróis esses profissionais da saúde. Corém RS, Democracia, Ética e Transparência. Cremers, festinha só se for virtual. Mantenha as medidas de prevenção Cremers. Simers, defender os médicos é defender a saúde. E FAMURS, é no município que tudo acontece. A hora certa no Contraponto para a CDL Porto Alegre. Não pode parar. Uma campanha da CDL Porto Alegre. E Quintal de Casa, Boutique de Carnes. Tudo para seu churrasco em sua casa, com hora marcada pelo WhatsApp 51-99-335-4690. A temperatura para a Ferragem Stone, parceira de construção, na Lucas de Oliveira 1780, na Getúlio 881 e a novíssima loja na Barão do Amazonas 1256, quase a esquina com a Ipiranga. E a pauta do Contraponto para a Kia Sun Motors, você de Kia Sportage na Kia Sun Motors, Liam Higgs, Associação Médica do Rio Grande do Sul.
Estamos em AM 720, FM 101.3, para o estado inteiro nos ouvir e parte também do país em AM 720, FM 101.3 da Guaíba. Estamos também em www.guaíba.com.br, aí o mundo inteiro nos ouve via internet. Também estamos no facebook.com/Rádio Guaíba Oficial. Lá a live também você tem as nossas imagens aqui no nosso, cada um no seu estúdio improvisado, nossos estúdios temporários, e estamos também para o mundo inteiro nos ouvir via internet no facebook.com/Rádio Guaíba Oficial. Também em www.guaíba.com.br, lá também notícias sempre atualizadas para você. Redes sociais, @RD Guaíba Oficial no Instagram e no Twitter, @Fabiano Brasil Oficial no Instagram e F Brasil Real no Twitter. Quer acessar também, entra lá em fabianobrasil.com.br. A mesa de áudio de Daniel Zucco, a central técnica gravações de Celestino Neto e Rafael Valdez, coordenação de central do Davis Rodrigues e a produção de Rodrigo Ramos. Muito boa noite a todos, muito bem-vindos. Esse é o Contraponto da Guaíba desta terça-feira, 6 de abril de 2021. Agora que loucura, hein? Já estamos no dia 6 de abril de 2021 e parece que o ano nem começou direito, né? Que loucura. Mas vamos começar o nosso programa já colocando no papo os nossos convidados. Acredito que o Marcelo Saturnino e o Paulo Ramírez não irão se opor a começarmos com o lado feminino, né? O nosso cavalheirismo sempre fala mais alto aqui no Contraponto com os nossos convidados. Doutora Roxane Ponzi, muito obrigado pela presença aqui no Contraponto. Uma honra estar lhe recebendo mais uma vez para falar de um tema do qual a senhora também é especialista. E hoje, justamente, essas mudanças no trânsito. Eu me lembro que no ano passado nós fizemos um programa já projetando o que estaria por mudar. E agora, concretizadas as mudanças que entram em vigor já no dia 12. Eu faço a seguinte pergunta para a doutora. As coisas mudaram para melhor, para pior ou para depende? Doutora Roxane, muito boa noite, bem-vinda à Rádio Guaíba, bem-vinda ao Contraponto. Boa noite, Fabiano. Muito obrigada pelo convite. É sempre uma honra estar aqui com vocês. E a gente estava conversando aqui nos bastidores que hoje, né, mais uma vez, é muito gostoso estar aqui ao lado de amigos, né? São pessoas qualificadíssimas, né, que representam os órgãos de trânsito e que certamente vão dar uma qualidade ímpar a esse contraponto. Da mesma forma como falei nos bastidores, eu digo e repito aqui no ar. Hoje eu estou numa situação muito confortável. Por quê? Porque não sou eu que vou ter que botar em prática a Lei 14.071. Né? São os meus colegas aqui, são os representantes dos órgãos de trânsito. E respondendo diretamente à tua pergunta, Fabiano, sim, todo advogado ele jamais vai dizer sim ou não, ele vai dizer depende, né? E aqui não seria diferente, será sim, depende. Depende por quê? Porque apesar de que muitas das normas vieram no sentido de arrefecer, né, a punição, ou seja, deixar ela em tese mais branda, eu sempre fui uma defensora de que a lei, como foi colocada lá no Código de Trânsito, na sua redação original, ela sempre foi muito boa. O que faltou durante esses mais de 20 anos de vigência do Código foi o quê? Foi uma aplicação efetiva da lei. A lei ela pode ser maravilhosa, só que se ela não for aplicada, ela não vai ter efetividade. Então, com a 14.071, que entra em vigor daqui a 6 dias, mais do que nunca, são os órgãos de trânsito que vão definir, né, se ela vai ser boa, ruim, ou, né, em algumas situações depende, porque elas vão ter que compensar, ou seja, os órgãos vão ter que compensar a aplicação justamente com uma fiscalização muito efetiva, né, com a possibilidade de punição também efetiva, no sentido de instaurar os processos de suspensão, instaurar os processos de cassação, aplicar as reincidências, ou seja, tem muita coisa que modificou. Claro que tem aquilo que a gente vê muito na imprensa, né, a parte que mais salta aos olhos das modificações da lei, cadeirinha, aumento de pontos, validade de CNH, mas tem outras coisas que justamente recaem no colo da autoridade de trânsito e que vai caber a ela dizer e mostrar se essas alterações foram para o benefício da sociedade, para salvar vidas ou não. Muito obrigado, doutora Roxane Ponzi, bem-vinda aqui ao nosso Contraponto da Guaíba nesta terça-feira, esse assunto que é hoje uma prestação de serviço ao nosso ouvinte, com profissionais tão qualificados como vocês todos que estão aqui.
Dando boa noite também ao Paulo Ramires, diretor da IPTC, Empresa Pública de Transporte e Circulação. Antes, tem um convite para fazer aqui para o Paulo Marcino, que é conhecer a Kia Sun Motors. Deve conhecer já, né? Na Ipiranga 8113, Ceará 370. Tem também agora aqui a Suzuki Sun Motors, agora a Suzuki Sun Motors, a Sun Motors em 2 rodas, e uma promoção super especial para você sair de carro novo, de Kia Sportage 0 km, uma condição super especial. Kia Sportage com 50% de entrada e 60 vezes de 2.357. Você de carro novo é na Kia Sun Motors, Ipiranga 8113, Ceará 370, e também tem a Suzuki Sun Motors na Ipiranga 8049. Paulo Ramires, um carro, moto, né? Então, hoje o programa tem tudo a ver, né? Trânsito, tudo a ver com a Kia Sun Motors. Paulo Ramires, muito obrigado pela presença aqui na Rádio Guaíba, aqui no Contraponto. Uma honra recebê-lo, bem-vindo, o espaço é seu. E aí, aplicar essas novas regras de trânsito, leis de trânsito, que a gente começa a ter, justamente a entrar em vigor na próxima segunda-feira. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Fabiano. Boa noite aos amigos Saturnino, Roxane, aos ouvintes. É um desafio, realmente, Fabiano, a implementação dessas alterações, não é? Em que pese aí o Código de Trânsito já tenha sofrido ao longo da sua existência diversas modificações, o nosso entendimento é essa modificação inserida agora pela 14071, ela é a mais profunda, né? Então ela modifica aí diversos processos administrativos, diferentes formas de aplicação, como falou a doutora Roxane, das penalidades, da própria aplicação da multa, e ela traz modificações nesse sentido. Do ponto de vista das infrações do dia a dia das pessoas, na nossa análise ela não traz uma modificação tão profunda, em que pese a gente tenha que ficar atentos aí a alguns artigos que foram modificados, não é, que ficaram mais claros, mas ela traz mesmo, no nosso ponto de vista, essa mudança mais profunda na parte dos processos. E estamos aqui trabalhando, né, com uma parceria muito grande com o Detran do Rio Grande do Sul. Somos um município conveniado com o Detran, né, onde a gente, por conveniência do ente público, né, a própria economicidade, nós estamos conveniados para a utilização dos sistemas do Detran e estamos nos preparando, na verdade, né? Não estamos 100% preparados ainda para a aplicação de todas essas modificações. Até porque algumas delas, Fabiano, antecipando, né, precisarão de um esclarecimento maior do CONTRAN, do nosso CETRAN aqui, para a gente colocar em prática. Mas, de fato, é importante que a gente tenha claras essas modificações, que a gente informe a população, informe aos motoristas, né, aos proprietários de veículos, para que todos tenham o pleno conhecimento dessas modificações, daquilo que passam a ter direito, porque nessas modificações ela traz algumas questões que, de certa forma, flexibilizam, né, o processo para os proprietários de veículos e para os condutores. Mas a gente está trabalhando e estamos aí preparados para colocar em prática, colocar no dia a dia aí essas modificações apresentadas pela nova lei. Legal, muito obrigado, Paulo Ramires. Bem-vindo aqui à Rádio Guaíba, bem-vindo ao Contraponto, uma honra recebê-lo. Como também é uma honra receber o Marcelo Saturnino, da Polícia Rodoviária Federal, superintendente da Polícia Rodoviária Federal aqui no Rio Grande do Sul, sobre essas questões ligadas às leis de trânsito, a tudo isso que nos envolve nesse momento. Saturnino, muito obrigado pela presença aqui na Rádio Guaíba, aqui no Contraponto, e acredito que para vocês também, um momento onde é necessário realmente um conhecimento muito grande do que muda, e talvez esse seja o grande mote do programa hoje, é justamente levarmos até o nosso ouvinte aquilo que possa haver uma confusão de interpretação das novas leis. Acho que talvez esse seja o grande compromisso que nós tenhamos hoje. Mas realmente é um momento onde é necessário explanar bastante para que depois não aconteça, mas eu não sabia, mas mudou isso por quê? Enfim, Marcelo Saturnino, muito boa noite, bem-vindo à Rádio Guaíba, bem-vindo ao Contraponto, uma honra. Boa noite, Fabiano, boa noite a todos. De fato, concordo em grande parte com o que a Roxane disse, com o que o Ramires disse também. A fiscalização que vai ter que colocar em prática realmente o que está escrito. Essas mudanças não são novidade, né? A legislação e as normas complementares mudam bastante. Isso não é exclusividade do Brasil, em todo o país acontece isso. O tempo todo temos que nos adaptar às mudanças.
seja a parte do background administrativa, lá que mudou bastante com essa norma, seja a parte da fiscalização. Os agentes têm que estar por dentro do que acontece, do que pode ser cobrado ou não, e quando vai ser cobrado. E o mais importante, talvez, o usuário, conhecer as mudanças e poder andar corretamente. Aquele que quer andar correto e não quer sofrer nenhuma penalidade no caminho por ter feito errado, ter entendido de forma errônea a legislação. E esse programa aqui é importante por conta disso. Eu acredito que muita gente aí com dúvidas vá assistir, esteja assistindo, nos assistindo, e aí buscando respostas aí para poder andar certo, né? Agora, e quem não quiser não vai andar, né? Não tem jeito. Né, doutor? Não tem como a pessoa andar certo, mas quanto mais informação a gente puder passar, melhor. E lá na pista, como a gente diz, lá na PRF, há 18 anos eu trabalho com fiscalização, lá no trecho, na ponta, e também na organização, hoje na seção de operações, dentro da área de segurança viária, aí organizando operações, meios, para fazer a fiscalização da melhor forma possível. Então é isso, é um desafio, mais um desafio que nós temos aí pela frente. Legal, muito obrigado, Marcelo Saturnino, bem-vindo aqui à Rádio Guaíba, bem-vindo ao Contraponto. Daqui a pouco também teremos a presença da Disa Gonzaga, diretora institucional do Detran, para falar sobre essas mudanças, essas alterações. Nosso Contraponto no ar e o Corim RS conosco. A enfermagem está sempre presente na saúde, cuidando das pessoas diariamente. Corim RS, o que nos move é cuidar da vida. E agora uma ótima notícia do CREMERS para o nosso estado. Ganhamos uma forte aliada contra a Covid-19. É que começou a imunização com toda a segurança da Anvisa. Por isso, fique atento ao calendário de vacinação e saiba que ainda não vencemos a pandemia. Siga com o uso de máscara, o distanciamento seguro e a higienização das mãos. Cada medida de proteção é um ato de responsabilidade, cidadania e humanidade. Saiba mais em cremers.org.br. Também quero falar aqui da FAMURS, que é a entidade que representa os 497 municípios do Rio Grande do Sul. Ontem, um grande debate aqui na Guaíba sobre a questão das privatizações, uma pauta sugerida pela FAMURS, que congrega as 27 associações regionais. Diálogo e responsabilidade com a construção de uma vida melhor para todos. FAMURS é no município em que tudo acontece. Presidente Maneco Raça, em coordenação de comunicação do meu querido amigo Voltaire Santos. Vamos falar um pouquinho do quintal de casa. Tenho certeza que o Paulo Ramírez, o Marcelo Saturnino e a Roxane Ponzi gostam de um bom churrasco, né? Quem quer encontrar tudo para o seu churrasco sem sair de casa? Boutique de Carnes Quintal de Casa. Carnes nobres de raças britânicas, linguiças artesanais, carnes de cordeiro, suínos e hambúrgueres. Linha completa de bebidas, sal de parrilla, temperos, geleias e muito mais. Em Cachoeirinha no Open Mall ou receba em casa com hora marcada. Peça pelo WhatsApp 51 99335 4690 ou siga também no Instagram @quintaldecasa.rs. E quem me segue lá no @Brasil Oficial no Instagram também vê minhas peripécias na churrasqueira. E olha, até eu estou assando bem com as carnes do Quintal de Casa, Boutique de Carnes. Muito bem, vou fazer o nosso primeiro intervalo. Daqui a pouco eu volto falando também da Ferragem Stone, da Higgs, da CDL Porto Alegre, com os nossos convidados, Paulo Ramírez, diretor da EPTC, Marcelo Saturnino, chefe superintendente da Polícia Rodoviária Federal, com a advogada Roxane Ponzi e também daqui a pouquinho com a diretora institucional do Detran, Disa Gonzaga. Intervalo e já voltamos com mais Contraponto aqui na Guaíba, sem não antes. Ainda tem um tempinho, eu vou fazer o intervalo agora, mas eu vou seguir um pouquinho mais, vou estourar um pouquinho esse bloco, até porque eu fiquei curioso. Quais são os principais pontos que podem gerar confusão de interpretação por parte dos motoristas? Primeiro, se tratando de vias urbanas, Paulo Ramírez, e depois das estradas. Por favor, Ramírez, onde estão os principais problemas de interpretação das novas leis? Como eu tinha falado, Fabiano, do ponto de vista dos artigos, da condução, né, aquilo que é tipificado como infração e que envolve o dia a dia dos motoristas, na nossa interpretação houveram modificações, obviamente, mas não houveram grandes modificações, não houveram modificações que impactam. Eu destacaria duas delas, né, pelo menos, para que as pessoas fiquem desde já atentas. A primeira delas é a questão da modificação
da idade para andar na carona de motocicleta. Tá? Isso é uma modificação importante. Nós operadores do trânsito, né, e eu hoje estou na presidência da EPTC, mas sou agente de trânsito aqui da casa já há 20 anos. Então nós não entendíamos como é que a gente tinha no código a previsão de que as crianças em automóvel deveriam andar no banco traseiro para sua própria segurança até os 10 anos de idade, e na carona da motocicleta já a partir de 7 anos era possível. Então a nova alteração ela trouxe uma modificação importante nesse sentido. Ela elevou então a idade mínima para andar no banco como carona de motocicleta para 10 anos, e isso é uma modificação importante. Então os motociclistas precisam ficar atentos, e esta é uma modificação significativa que pode sim impactar no dia a dia das pessoas. Uma outra modificação, e que a gente chama a atenção para que as pessoas fiquem atentos, é com relação ao artigo 208, o sinal vermelho. Tá? Porque o novo código trouxe a possibilidade, Fabiano e colegas, de fazer a transposição do sinal vermelho para conversões à direita, certo? Então, de uma forma geral, ele trouxe essa possibilidade, dizendo que nos cruzamentos onde tiver o sinal vermelho do semáforo, as pessoas podem fazer a conversão à direita, desde que sinalizado para a permissão de tal movimento. Isso é uma modificação importante, porque se o cidadão fizer uma leitura rápida da lei, da modificação, ou ouvir uma explicação, uma conversa sobre o assunto de forma superficial, vai achar que está liberado em qualquer momento. E, na verdade, não. O cruzamento precisa estar sinalizado de que este movimento é permitido. Então, aqui em Porto Alegre, nós não temos nenhum cruzamento que já esteja vigente ou que estará vigente na próxima semana esta nova regra, exceto, claro, aqueles locais onde a gente já diz, né, a direita siga livre. Não é? Então, esses locais que já são conhecidos da maioria da população seguem com esta regra, mas essa regra geral de converter à direita transpondo o sinal vermelho, ela não está, nenhum local, nenhum cruzamento aqui da cidade de Porto Alegre está, até o momento, sinalizado permitindo essa regra. A gente chama muita atenção para essa situação de que as pessoas devem observar a sinalização. A gente fala aqui de Porto Alegre porque é o nosso quintal, né, a nossa casa, mas em toda a circulação, em todo o território nacional, a gente pede que as pessoas de qualquer cidade fiquem muito atentas a essa situação. Porque se elas fizerem um movimento desses, Fabiano, sem que esteja devidamente preparado o local para que isso seja possível, ela vai colocar em risco a vida de pedestres, que eventualmente estejam atravessando as avenidas, as ruas, e a própria vida dela. Muito obrigado, Paulo Ramires. Marcelo Saturnino. Só complementando, né, Ramires, acredito que quem conduziu nos Estados Unidos já, que não é o meu caso, mas conversei com bastante gente, talvez tenha uma certa confusão no início, porque lá, na maioria dos locais, onde não tem nada, de placa nenhuma, eu posso fazer isso. Onde eu não posso, vai ter uma placa proibindo. Isso aí é mais ou menos o inverso do que vai funcionar aqui. E com razão, né? Imagina, se eu tenho aqui um local onde não tem nada, e a pessoa vai e causa um acidente, de repente a placa estava lá, mas caiu, passou um caminhão baú, arrancou, deu um vendaval. Então eu acho que o inverso é mais seguro. Eu só posso fazer se tiver a placa lá. Então é louvável. Isso é importante, né? São a regra, como tu tinhas mencionado, né, na tua fala inicial, Saturnino, de que as regras são diferentes na própria... quando a gente conversava, acho que antes no ar ainda, são diferentes, as regras são diferentes em vários países, né? Em alguns países da Europa, a conversão à direita é permitida também em local onde é sinalizado, e o semáforo tem uma sinalização diferente para permitir esta conversão livre. Então, reforçando, aqui em Porto Alegre, e eu acredito que na maioria das cidades brasileiras, não há lugar, não há local ainda sinalizado para este movimento. Tá? Então, as pessoas devem continuar respeitando o sinal vermelho, a menos que passem a enxergar, né, evidentemente, a indicação de que ali é permitida essa regra. Posso fazer uma contribuição só antes do Marcelo por favor, terminar a explanação dele? Sabe que eu me preocupo mais com os casos em que a sinalização estiver adequada, né? Porque, assim, nós todos fomos ensinados a dirigir na autoescola sabendo que tem que respeitar o semáforo, né? E aí agora vem uma nova regra que permite que eu faça essa conversão se tiver sinalização.
Eu fico preocupada é que quando tiver a sinalização, a pessoa pare. E isso cause um acidente daquele que está atrás, né, já entendendo a modificação do CTB, que bata no carro, né, haja aquele abarroamento, e aí vem toda aquela discussão de quem que é a culpa, bateu atrás, né, há uma presunção, será que há presunção? E aquele que parou no lugar que deveria seguir, como é que vai funcionar? Então, muito bem pontuado, Ramírez, essa questão que é, sim, uma situação que vai impactar o cidadão, né, ou seja, não depende da autoridade de trânsito fazer nenhum procedimento antes. Claro que se colocar a placa, né, tá lá, vai estar à disposição, né, a utilização dessa nova regra. Mas eu me preocupo mais justamente com a adequação daqueles que pararem, né, que respeitarem só o semáforo e não a indicação da placa que permite avançar. É só esse tema, né, Roxane, daria um bom discussão bastante longa, mas tem razão, também é perigoso para aquele que parar e eventualmente alguém vier atrás e não parar, né? Agora sim, o nosso meio urbano, porque o Código de Trânsito, lá na resolução que normatiza a programação semafórica, né, a disposição do semáforo, ele traz uma série de normas, uma série de regras para sinalização dos cruzamentos e das travessias. E veja que isso não foi modificado pela nova lei, né? Talvez lá com o passar do tempo a gente vá lá no CONTRAN rever aquela resolução, trazer adequação a ela, mas hoje ela está preparada e todos os cruzamentos estão sinalizados de acordo com aquela resolução. Então, assim, a menos que aqueles locais que já estão consolidados ou que venham a ser construídos, ser modificados de uma forma bastante intensa, que tragam efetivamente uma passagem livre ao movimento de quem converte à direita, não deve ser uma modificação tão breve, tão rápida no nosso trânsito brasileiro. Não é? Então, é importante a gente lembrar, ratificar para as pessoas que a regra de respeitar o sinal vermelho, ela segue valendo, não é uma passagem liberada para todos os cruzamentos, e fiquem atentos, na medida em que a gente eventualmente implantar aqui em Porto Alegre, pelo menos, haverá ampla notícia, nós faremos divulgação em todos os canais, explicaremos como é que funciona, né? Inclusive quero fazer um parênteses aqui para divulgar o nosso Instagram, @EPTC_Poa, né? Que nós lançamos no último sábado, em comemoração ao aniversário de 23 anos da EPTC, então convido a todos a seguirem lá, @EPTC_Poa, nós vamos fazer ampla divulgação dessa mudança. Por hora, a regra permanece a mesma. Obrigado. Audiência foi lançado no sábado, já tem tinha 1.143 seguidores, agora tem 1.144 comigo. Isso, obrigado, Fabiano, e a gente está aí, mais um canal de comunicação, né, com a população, e diferente um pouco do nosso Twitter lá também, o @EPTC, o Instagram ele é mais um canal que a gente pensou justamente para trazer esse tipo de notícia, né, para ir preparando as pessoas para essas mudanças do código, para fazer uma divulgação daquelas nossas ações que normalmente as pessoas não acompanham no Twitter, né? Porque o Twitter é muito serviço diário de trânsito, né? E essa é a finalidade dele, mensagens rápidas para que as pessoas acompanhem, mas nos sigam lá no Instagram também, que vai ter bastante material, muito material interessante aí para os cidadãos de Porto Alegre. Legal, obrigado, Ramírez. Marcelo, quer concluir? Sim. Bom, primeiramente, Fabiano, eu não sou superintendente, tá? Eu trabalho na superintendência, sou o chefe do setor de segurança viária. Beleza? Bom, com relação ao impacto na rodovia, de certa forma, as mesmas coisas que impactam na cidade impactam na rodovia também, mas de forma diferente. Porque na cidade nós temos um trânsito mais denso, menor velocidade, maior presença de pedestres, ciclistas, outros atores ali disputando o mesmo espaço. Na rodovia é um pouquinho diferente, menos denso, velocidade maior, menos gente disputando espaço, porém as reações têm que ser mais rápidas por conta da velocidade. Tá? Então, assim, com relação à nova norma, uma coisa que é muito confundida pelos condutores até hoje, todo mundo, até por quem trabalha com o assunto, é em relação às luzes, a utilização das luzes do veículo. Então, muita gente não desconhece o que é uma luz de posição, o que é um farol baixo.
Então as pessoas olham o carro e às vezes não sabem o que é o que. Então uma coisa que tinha no código anterior que era muito ruim para nós era a questão do uso das luzes em dias de chuva forte, falava o código, neblina ou cerração, que pelo menos as luzes de posição deveriam estar acesas. Na rodovia não adianta nada, é a mesma coisa que não ter nada. Então vem um veículo lá na ponta, numa reta, no local propício para uma ultrapassagem, com a luz de posição ligada na chuva, é a mesma coisa que nada. Então o CTB, a redação atual, trouxe a exigência da luz baixa no dia de chuva. Beleza? Aí nós conseguimos realmente ver que o veículo está vindo, na cerração, na neblina, que são duas coisas diferentes, né? E, então é isso. O DRL, beleza, quem tem, mas dia de chuva, não adianta o DRL. Porque o DRL só acende na frente do carro. Lá atrás continua apagado. Somente os veículos saindo agora de fábrica, já na égide da resolução 667 de 2017, aí sim, o DRL tem que funcionar em conjunto com as lanternas de posição traseiras. Até então, a maioria absoluta dos veículos só acende na frente. Então, estou lá muito bem, no dia de neblina, meu carro tem DRL, estou tranquilo. Aí, de repente, o trânsito para, eu fico de último da fila, vem um caminhão e leva tudo embora. Então é muito importante saber utilizar as luzes do veículo na rodovia. Então farol baixo é farol baixo, luz de posição é luz de posição. Eu tenho que ficar atento a isso para não me envolver em acidentes e não causar nenhum acidente também. Então o mais importante que impacta é isso aí, tá, Fabiano? Legal, obrigado, Marcelo. Vamos falar bastante aqui no Contraponto sobre essas questões todas. Esse é só o primeiro bloco aqui do Contraponto de hoje, recebendo profissionais que têm toda a capacidade de nos instruir sobre as novas leis de trânsito que entram em vigor já no dia 12. Contraponto no ar para a Corém RS, Democracia, Ética e Transparência, Cremers, festinha só se for virtual, mantém as medidas de prevenção Cremers, Simers, defender os médicos é defender a saúde, e Famores é no município que tudo acontece. A hora certa para a CDL Porto Alegre, o varejo não pode parar, uma campanha da CDL Porto Alegre. E Quintal de Casa, Boutique de Carnes, peça pelo WhatsApp 5199-335-4690. Receba tudo para o seu churrasco em casa com hora marcada. E esqueci de dizer, tem 10% de desconto para quem disser que ouviu aqui na Guaíba. A temperatura para a Ferragem Stone, parceira de construção, na Lucas de Oliveira 1780, na novíssima loja na Barão do Amazonas 1256, quase esquina com a Ipiranga, Getúlio 881. A pauta do Contraponto para a Kia Sam Motors, que Sportage na Kia Sam Motors e a Mix, Associação Médica do Rio Grande do Sul. Intervalo e voltamos com mais Contraponto aqui pela Guaíba. Com 70 anos de história, a AmRIGS, Associação Médica do Rio Grande do Sul, é a entidade fundamental na cultura e ciências médicas no estado. E neste momento, alerta sobre a importância de seguir com os protocolos de prevenção do coronavírus. Higienize as mãos, use máscara e mantenha o distanciamento social. Associação Médica do Rio Grande do Sul, orgulho em promover a medicina há 70 anos. Faça parte dessa história. Seja associado a AmRIGS. Acesse amrigs.org.br ou acesse nossas redes sociais. A Kia Sam Motors está com uma condição especial para você sair de Sportage 0 km. São prestações que cabem no seu bolso. Kia Sportage X, 50% de entrada e 60 vezes de 2.357,72. Você de carro novo é na Kia Sam Motors, Ipiranga 8113 e Ceará 370. Quer encontrar tudo para o seu churrasco sem sair de casa? Boutique de Carnes Quintal de Casa. Carnes nobres de raças britânicas, linguiças artesanais, carnes de cordeiro, suínos e hambúrgueres. Linha completa de bebidas, sal de parrilla, temperos, geleias e muito mais. Em Cachoeirinha, no Open Mall, ou receba em casa com hora marcada. Peça pelo WhatsApp 5199-335-4690. Siga-nos no Instagram, quintaldecasa.rs.
Minuto Simers. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul defende com veemência a autonomia do médico para optar pelo melhor tratamento ao seu paciente, com o devido consentimento informado, de acordo com o Código de Ética Médica. Ao Estado, cabe promover todas as condições para o melhor atendimento e tratamento necessários para a saúde dos cidadãos. Defender o médico, o profissional creditado para o exercício da medicina, é defender a saúde. Simers. A FAMURS é a entidade que representa os 497 municípios do Rio Grande do Sul. A FAMURS congrega as 27 associações regionais e representa as 497 prefeituras do Rio Grande do Sul. Diálogo e responsabilidade com a construção de uma vida melhor para todos. FAMURS é no município em que tudo acontece. Presidente da FAMURS, Maneco Hassen. Você está ouvindo Contraponto com Fabiano Brasil. Voltando com o nosso Contraponto, segundo bloco de hoje aqui na Guaíba, hoje 6 de abril, Contraponto falando sobre as novas leis de trânsito, recebendo Paulo Ramires, diretor-presidente da EPTC, Empresa Pública de Transporte e Circulação, Roxane Ponzi, advogada, já esteve conosco, a doutora, também para falar sobre questões ligadas a trânsito. Na ocasião foi quando começaram a falar sobre essa questão das novas regras. Também conosco Marcelo Saturnino, chefe do setor de segurança viária da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal aqui no Rio Grande do Sul. Futuro superintendente, quem sabe, né, Marcelo? Por isso que eu falei no outro bloco, né, superintendente. Não quer esse pepino. Conosco aqui no Contraponto, e daqui a pouquinho também a presença de Diza Gonzaga, diretora institucional do Detran RS. Contraponto no ar na Guaíba para Corém RS, Democracia, Ética e Transparência. Grande Corém RS conosco. Cremers, festinha só se for virtual, mantém as medidas de prevenção. Cremers. Simers, defender os médicos é defender a saúde. FAMURS é no município que tudo acontece. A hora certa para a CDL Porto Alegre, o varejo não pode parar. Uma campanha da CDL Porto Alegre, Quintal de Casa, Boutique de Carnes. Peça pelo WhatsApp 51-99335-4690 e receba tudo para o seu churrasco em casa com hora marcada. 10% de desconto para quem disser que ouviu na Guaíba. A temperatura para a Ferragem Stone, parceira de construção, na Lucas de Oliveira 1780, na Barão do Amazonas 1256, novíssima loja quase esquina com a Ipiranga, e Getúlio 881. A pauta do Contraponto para a Kia Sun Motors, você de Kia Sportage na Kia Sun Motors, e Amhiggs, Associação Médica do Rio Grande do Sul. Mas eu trazia sobre as novas regras dentro daquilo que a gente vinha conversando, né? Sobre, primeiramente, aquilo que pode trazer mais confusão de interpretação. Mas onde estão os principais possíveis problemas? Vamos tentar já falar dos problemas e depois das soluções. Estão justamente nas questões ligadas às leis de trânsito que correspondem ao trânsito urbano ou ao trânsito rodoviário, ao trânsito de estradas? Paulo Ramires, por favor. Olha, Fabiano, não sei se os amigos ali concordam comigo, mas assim, o que pode trazer mais confusão, né, o que pode trazer mais discussão, na verdade, ela se relaciona com os dois trânsitos, tanto urbano quanto rodoviário, porque os pontos mais de maior modificação e que podem trazer discussão, alguns ainda precisando, inclusive, de manifestação do CONTRAN e do próprio do CETRAN aqui no Rio Grande do Sul, diz respeito aos trâmites administrativos, aos processos administrativos, não é? A questão da habilitação, que muda de prazo de validade, os prazos que a gente precisa respeitar agora, no ponto de vista do tempo de análise, não é? Dos recursos, das defesas, a aplicação da penalidade também precisa respeitar prazos determinados. Então, essas modificações é que trarão um pouco mais de confusão, me parece. Porque, como eu tinha mencionado anteriormente, do ponto de vista prático, são pequenas modificações, umas importantes, como aquelas que a gente falou no bloco anterior, por exemplo, mas o que vai trazer mais trabalho para nós todos que fazemos o trânsito, com certeza serão as mudanças dos processos administrativos que a gente precisa implementar.
Marcelo Saturnino. De fato, as principais mudanças que vão gerar mais trabalho, digamos assim, maior preparação, são essas que acontecem depois das autuações. A parte da aplicação da penalidade, todo o processo administrativo como um todo, teve algumas mudancinhas, algumas já estavam implementadas, como, por exemplo, aquele prazo de 15 dias para apresentação da defesa prévia, e o controle infrator da PRF, por exemplo, já adotava um prazo bem maior, porque realmente é bastante exíguo, 15 dias. E outras coisas mais. Talvez o que mais impacte é a aplicação da SDD, suspensão do direito de dirigir, concomitante com o processo da aplicação da penalidade. Serão 2 processos caminhando junto, para o leigo entender. Então, o que antes demorava séculos, vamos botar assim, para a aplicação da penalidade de suspensão, agora vai ser um pouco mais rápido, porque antigamente eu era penalizado, por exemplo, bebia e saía a dirigir, né? Que muita gente faz. Era flagrado lá, e aí sofria a penalidade de multa, e aí aquilo ficava defesa, recurso de primeira instância, recurso de segunda instância, lá para o CONTRAN, dali a 4, 5 anos voltava, a aplicação da penalidade lá por outro órgão, pelo DETRAN, e começa tudo de novo, recurso, primeira, segunda instância. Daqui a pouco, quando chegava a aplicação da penalidade, a pessoa nem lembrava mais direito porque que estava ali, sabe, porque fazia tantos anos já. E agora isso pelo menos vai demorar um pouquinho menos. Eu acredito que traga um pouco mais de segurança para as nossas famílias. Nem nós, né, mas as nossas famílias, os conhecidos, os entes queridos, que a gente está tão preocupados hoje em dia, eles vão andar mais seguros a partir do momento que o condutor entender, né, ou realmente sofrer a sanção ali num tempo razoável e ele realmente se eduque, aprenda que não tem como andar de tal forma, assim, errado. Então, acho que a principal mudança vai ser exatamente nessa fase aí, pós-autuação. E aí é que entra a doutora Roxane Pons na jogada, né, doutora? Também vai mudar muito esse aspecto para vocês que trabalham com essas questões ligadas à lei de trânsito, ao direito do trânsito? Com toda certeza, Fabiano, porque essa questão que envolve processo administrativo, a gente precisa entender de um ponto de vista mais macro, né? O que é o processo administrativo? É a possibilidade do cidadão exercer o seu direito de defesa, um direito constitucional de contraditória e ampla defesa. E obviamente que isso não pode, né, seja por qualquer lei que venha a ser, né, promulgada no território nacional, ele não pode ser afastado, né? A gente chama isso que é uma cláusula pétrea, né? Um direito que não pode ser modificado. E só que o que acontece, né? O processo administrativo de trânsito era um negócio interminável. E do ponto de vista da segurança viária, isso é extremamente nocivo, porque dá, sim, a sensação de impunidade, seja para quem é autuado, né, que se utiliza de todos esses recursos, essas fases, né, para ganhar tempo, né, no mínimo ganhar tempo, seja para a sociedade, que não vê, né, aquela pessoa que bebe, dirige, por exemplo, e faz isso reiteradamente, ele não vê aquela pessoa fora do volante, né, cumprindo uma pena. Então, essa modificação que veio, ela veio em muito boa hora por N razões. Primeiro, impondo celeridade, né, para a punição do infrator e também impondo responsabilidades aos órgãos de trânsito para que eles façam esses julgamentos dentro de um prazo mais razoável. Não adianta, como diz o Saturnino, né, que eu receba uma multa hoje e que eu venha cumprir essa pena, como existia a probabilidade aí numa resolução do CONTRAN, daqui a quase 15 anos. Aí é meu neto que está cumprindo essa pena, então não tem o caráter educativo dessa punição. Então, há várias modificações em relação a prazos prescricionais, por exemplo, se antes a autoridade de trânsito tinha até 5 anos para poder aplicar uma penalidade, agora, né, se tiver defesa, ele tem no máximo 1 ano. Se não tiver defesa, ele tem 180 dias. Então, só detalhes, né? A redação está péssima, mas a gente, né, em tese, acredita que vai ser assim que vai ser utilizado. Então, obviamente que a questão do processo administrativo ela vai ser benéfica, né? Vai acabar com essa ideia aí de impunidade, de utilizar, né, da via administrativa tão somente para protelar.
E só que isso não vai acontecer, né? Como diz a lei, não acontece de forma mágica, não tem uma varinha que diz assim, agora vai ser tudo mais ágil, vai ser tudo funcionando, não vai acontecer dessa maneira. Se os órgãos não estiverem adequados, primeiro, a aplicar esse processo concomitante ou como se diz, único, né? Ou seja, quando eu sou autuado por uma multa que tem previsão autônoma de suspensão e dependendo da competência eu já instauro as duas coisas juntas. Então, ou seja, eu vou punir com multa e punir com suspensão, né, no mesmo processo. Antes eu tinha 6 etapas, agora eu passo a ter 3. Então, em tese, vai ser mais rápido. E outra coisa, ele vai ter que se adequar no sentido de botar a gente, né, dar prioridade para a agenda trânsito, para a pauta trânsito, botar a gente para julgar os processos. Porque, caso contrário, vai surtir o efeito contrário. Vai ter prescrição e a sensação de impunidade vai ser muito maior do que talvez aquela que eles queriam evitar. Então, por conta de tudo isso, entendo que essas modificações elas são positivas do ponto de vista da sociedade. A sociedade quer respostas, a sociedade quer tirar das vias o infrator contumaz, e lembrando aqui que o infrator contumaz é uma parcela muito pequena da população. A grande maioria cumpre as regras. É uma pequena parcela, né, que não cumpre as regras e mais, que não cumpre as regras de forma reiterada. Então, para esses, a punição e a mão pesada da lei e das autoridades. Para os demais, que bom, tem muitas modificações. Por exemplo, pena de advertência por escrito, que vai ser agora de forma compulsória pela autoridade de trânsito. Antes era uma faculdade, então hoje se você cometer lá uma infração média ou leve, você já vai poder ter essa pena de advertência já computada. Outra coisa que eu digo que bate-se palma, né, para o legislador que incluiu isso, que é o Registro Nacional Positivo de Condutores, ou seja, é um benefício para aquele condutor que não comete infrações. Aqui no Rio Grande do Sul a gente já tem muito disso por conta do benefício do bom cidadão, né, do bom condutor, que a gente ganha desconto no IPVA, mas isso não acontece em âmbito nacional. Então, é algo positivo também. Vamos beneficiar, vamos estimular que o cidadão não cometa infrações de nenhuma natureza, né? Nem leve, nem média, nem nada. E eu acho que isso, sim, tudo foi pontos positivos da legislação que entra em vigor. Agora, uma questão que ela é polêmica... Perdão, Marcelo, pode concluir, por favor. Não, sim, só complementando, concordando com o que a doutora falou, a gente fala muito lá na PRF, que é uma coisa que é notória. Tá? Nós trabalhamos, na verdade, o nosso cliente, digamos assim, principal, é 10% dos condutores. 90% do pessoal anda dentro da norma. Mas, infelizmente, 10% do rebanho tem 90% dos carrapatos. A gente fala bem assim. São as pessoas que não adianta. Tá? Tu pode colocar lá, fazer um cursinho, explicar, ir lá. Eu vou abordar ela com passagem e vou dizer, olha, não pode fazer isso, beleza, ok, aperta a mão, tá? Hoje não, né? Claro. Ali adiante ela faz de novo. Entra por um vidro e sai pelo outro. Então é esses 10% aí que tem os 90% do carrapato que a gente realmente trabalha em cima, né? Para mudar o comportamento. É isso. Outra questão que eu trazer, obrigado, Marcelo, em relação a essa mudança nos pontos também para a cassação da carteira, né, para a perda da carteira. Há agora uma regulamentação que os pontos podem ser maiores desde que não tenhamos multas graves. Isso pode trazer também confusão dentro das interpretações da forma da pontuação, que pode chegar até 40 pontos agora, dependendo da forma como que multa que a pessoa acabou fazendo, acabou, né, infringindo, que lei ela acabou infringindo, qual a regra que ela acabou infringindo. Como é que vai ser isso para interpretar também, Ramires? Então, eu vou usar uma fala da doutora Roxane, agora há pouco, no bloco anterior. Vai ser bom, vai ser ruim? Depende. Não é? Depende exatamente do cidadão, do condutor, Fabiano, no nosso ponto de vista. Numa análise preliminar, assim, numa análise macro, eu fico tendenciado a achar que esta foi uma modificação que é ruim, que não vem para contribuir com aquilo tudo que a gente vem falando, vem conversando, do ponto de vista de que veja que a gente é um assunto
onde a gente converge, né? 10% da população aqui, pegando o número que o Saturnino usou de exemplo ali, 10% dos condutores são aqueles infratores contumazes, não é? E como disse a doutora Roxane agora há pouco, os outros 90%, pegando o mesmo exemplo, esperam que aquele infrator, aquela pessoa que não se porta, que descumpre o nosso contrato social no trânsito, na nossa convivência, na locomoção, nos deslocamentos, que essa pessoa receba punição, que essa pessoa seja educada, acima de tudo, para que não venha cometer mais esse tipo de infração. Então depende, na verdade, Fabiano, numa análise mais objetiva, assim, do próprio condutor, não é? Porque uma preocupação, aquele condutor que em 12 meses, né, ou de forma muito rápida, às vezes em 6 meses, nós temos N exemplos aí, somava 20 pontos e tinha o processo de suspensão do direito de dirigir aberto, agora ele vai ter um tempo maior, bom, ele vai estar colocando em mais momentos as pessoas em risco e a própria vida dele em risco, não é? Então, assim, se a gente olhar por este aspecto, para esses 10% dos condutores que são os contumazes, essa medida veio a prejudicar. Uma outra preocupação que a gente tem também é para aqueles outros 90% que não são infratores contumazes, que respeitam as regras, mas que eventualmente estão sujeitos ao cometimento de uma infração de trânsito de uma natureza mais leve, um estacionamento em local proibido, enfim, N exemplos aí que as pessoas estão sujeitas. Somos todos, o dirigir é um ato humano, e como todo ato humano, ele está passível de erro. Então a gente pode sim estar sujeito à infração, aquelas pessoas que sempre cumprem as regras. Bom, para essas pessoas é importante que elas percebam ou que elas se mantenham com o mesmo compromisso já afirmado com a sociedade no ato de dirigir. Porque se as pessoas se sentirem de certa forma com as regras um pouco mais frouxas, elas talvez possam se permitir inconscientemente a cometer mais infrações dessas leves, desses deslizes, e quando se darem contas, já estou com uma pontuação, pega uma grave, pega uma gravíssima ali, daqui a um pouco já está com uma pontuação que pode ensejar a abertura à suspensão do direito de dirigir. Então depende de como o motorista, de como a sociedade vai encarar, como é que ela vai se comportar mediante essa flexibilização. Muito obrigado, Paulo. Posso complementar? Só antes, doutora Roxane, deixa eu só colocar no papo a Diza Gonzaga, diretora institucional do Detran. Acredito que já nos ouve. Tudo bem, Diza? Boa noite, bem-vindo à Rádio Guaíba, bem-vindo ao Contraponto. Boa noite, é um prazer estar falando com a Rádio Guaíba, os teus ouvintes, Fabiano. Infelizmente, essa questão de tecnologia nem sempre é como a gente quer. Eu estou na colônia e por aqui a gente fica muito à mercê, né, bom, enfim, a tecnologia ainda não temos 100% por aqui. Mas, de qualquer maneira, é um prazer estar falando e discutindo esse assunto tão importante com o nosso presidente da IPTC, a Roxane, e também o da PRF, nosso amigo Marcelo lá. Mandar um abraço para o Reichach, nosso superintendente lá da PRF. Pois bem, eu peguei, como eu estava meio fora, entra, sai nessa internet maluca aí, né? Eu peguei algumas coisas e gostaria de colocar o seguinte: eu acho que essas modificações do novo Código de Trânsito, que já não é tão novo, né? O Código Brasileiro de Trânsito, CTB, ela veio com algumas coisas boas, e eu prefiro começar pelas positivas, porque negativas tem muitas. A questão da pontuação, sem a tipificação das multas, quer dizer, o motorista profissional, que é o que deveria dar o exemplo, né, ele pode cometer infrações gravíssimas à vontade, como assim, pode chegar aos 40 pontos. Eu acho, assim, isso um perigo, isso é um recrudescimento a este trânsito tão violento que nós temos no nosso país. Apesar da nossa luta, do nosso trabalho, todos que estão aqui são militantes desta causa, da vida, porque, né, o trânsito é vida, o que circulam nas avenidas, nas ruas, nas estradas, não são máquinas, são vidas. Então, essa questão da pontuação nós temos que discutir, muito assim, não dá para flexibilizar com a vida. Mas aqui a questão dos equipamentos de retenção infantil, da cadeirinha, por exemplo, a gente fala cadeirinha, todo mundo sabe o que é. Isso foi um avanço, mudou aquela questão do peso, da idade,
passou a ser o tamanho, que é o que tem que constar, é o tamanho da criança que influencia se ela tem que estar no buster, se ela tem que estar no cinto de 3 pontas ou na cadeirinha, ou no assento de elevação, né, que é o tal do buster. Então, isso foi um grande avanço e passou a ser gravíssima, sim. Então, eu sempre digo, né, o nosso abraço conforta, aquece as crianças, mas no trânsito não protege. Não tem botar no colo da vovó no banco de trás achando que está protegido. Infelizmente, as estatísticas mostram os números frios que a gente vê nos jornais, vocês anunciam nas rádios das mortes. Tem muitas crianças que estavam no colinho da vovó, do papai, da mamãe, enfim, dentro do automóvel. Não dá, tem que usar os equipamentos de retenção infantil. E o Código Brasileiro de Trânsito, essas modificações, foi uma das coisas positivas. Não vou me estender, porque eu peguei o bonde andando, só estou dando uma palavrinha, e espero não cair aí, né? Porque a gente cai, né? Na internet a gente cai, literalmente. Ótimo, muito obrigado, Diza Gonzaga, é um prazer recebê-la aqui, fique à vontade, fique em casa aqui no nosso Contraponto. A doutora Roxane Pons ia fazer uma consideração em relação ao que havia dito o Paulo Ramires. Por favor, doutora. Primeiro quero dar as boas-vindas para a Diza aqui, dizer que graças ao trabalho dela, né, muito se modificou do ponto de vista da educação para o trânsito. Então, seja bem-vinda, Diza, e tem que concordar com ela quando ela fala em relação ao aumento dos pontos, né, sobre os motoristas profissionais. Esse vai ser um ponto, Fabiano, de muita discussão. Primeiro que toda vez que se implementa uma nova lei, há uma discussão sobre o momento que ela passa a vigir, tá? Então, já vamos ter aqui discussões sobre quando que vai se aplicar a nova legislação e quando se aplica a legislação velha, tá? Por conta de princípios jurídicos, né, que dizem a lei do tempo, né? Qual é a lei que se aplica ao fato. Mas, além de tudo isso, existe uma outra característica também em relação a essa questão dos pontos, que é o fato de um princípio de natureza penal, que é a retroatividade da lei mais benéfica, também poder ser aplicada às questões que envolvem penalização, né, de trânsito. Mesmo que seja uma pena administrativa, que tem caráter punitivo, há entendimentos jurídicos, né, dos tribunais de que poderíamos aplicar esse princípio de âmbito penal para o âmbito administrativo. E aí é que vem o grande imbróglio, né? Esses condutores que somaram mais de 20 pontos, que não tiveram multas gravíssimas, né, que são as situações de diminuição lá de 40, 30 e 20, vai se aplicar a nova lei ou não? Né? Então, já respondo aos nossos ouvintes que vai depender, né, vai ter que se analisar caso a caso. E eu acredito, já que não vem nenhuma normatização nesse sentido, que isso só vai ser decidido no âmbito do Poder Judiciário. Então, não adianta dizer, se chegar lá no CFC dizendo assim, não, mas olha só, eu somei mais, eu somei mais de 20, somei 25 pontos, mas a nova lei já diz que é 40, eu não quero ter que cumprir a pena. Não adianta fazer isso lá, porque isso não vai acontecer. Mas a questão do aumento de pontos, ela realmente é preocupante, muito embora a gente não tenha mais o que fazer agora, né? A lei está aí, ela foi publicada, ela entra em vigor dia 12 e vamos ter que conviver com ela do jeito que está, né? Até uma eventual modificação legislativa posterior. Então, de acordo com o que está aqui, né, críticas a ela já se passou o momento de se fazer, ela é o que está aqui. A partir dos 40 pontos, tem coisas que as autoridades podem fazer para minimizar os impactos da suposta leniência a esse condutor, né? Esse passar a mão na cabeça daquele condutor que soma muitos pontos, que comete muitas infrações. E um dos pontos que eu chamo a atenção é o fato de que basta qualquer cidadão fazer uma inscrição como motorista profissional para que esse limite de pontos, né, passe para 40 pontos, independente da gravidade. Então, se a Roxane hoje, né, decidir que eu vou virar motorista de aplicativo, vou até o CFC, faço uma declaração, eu exerço atividade remunerada, a partir desse momento, com a entrada em vigor da nova lei, eu tenho a possibilidade de somar 40 pontos, independente de quantas infrações gravíssimas eu cometer nesse período. E isso pode ser resolvido independente de modificação de lei. Isso pode, através de uma regulamentação de CONTRAN ou coisas dessa natureza, e exigir, né, que essa pessoa comprove de uma forma mais efetiva que efetivamente exerce a atividade remunerada.
Tá? Esse é um dos pontos que eu acho que é pertinente. O segundo ponto tem a ver com os motoristas profissionais, né, que exercem atividade remunerada, que tem um benefício que se chama curso preventivo de reciclagem, né, que, na minha opinião, já seria justificativa para não ter tido esse aumento aí para 40 pontos. Né, porque as justificativas dadas pela Presidência da República era do quê? Esse cidadão, motorista profissional, que eu concordo com a Disa quando ela diz que ele deveria dar o exemplo, mas ele está mais exposto ao trânsito. E é verdade. Né? Ele hoje sai na rua, é muito provável que ele tome mais multas que a Roxane, que faz o trajeto casa-trabalho, casa-trabalho. Né? Ele está mais exposto. Só que a justificativa para isso estaria já abarcada no curso preventivo de reciclagem, que nem todos os estados da federação botaram em prática. E o que ele significa? Toda vez que aquele cidadão, hoje, né, na lei atual, atingisse até 19 pontos, ele poderia se submeter a um curso preventivo de reciclagem, ele ia fazer essa reciclagem, mas ele não ia ficar com a carteira suspensa. Ia zerar essa pontuação e ia começar tudo de novo. Só que o que aconteceu? Se deu os 40 pontos e se manteve o curso preventivo de reciclagem. Então, nós temos a situação absurda, Fabiano, de um motorista profissional ou um motorista que exerce atividade remunerada, que pode somar até 79 pontos dentro de um ano. E mais, infelizmente, se ele administrar bem a carteira dele, ele jamais vai cumprir uma pena de suspensão em toda a sua vida. Esses são pontos que eu não estou aqui incentivando as pessoas a fazerem isso, mas eu estou alertando que isso vai acontecer. E se do outro lado do balcão, que as autoridades não estiverem atentas, nós vamos ter muito mais impunidade do que justamente aquilo que a legislação veio a trazer. Alguma consideração, Marcelo? Sim. Bom, primeiramente, né, para o leigo que está assistindo, é muito importante deixar claro, eu participo da Câmara Temática de Assuntos Veiculares do CONTRAN desde 2017, o Ramires também participa lá da CETEL, né? E é comum, assim, eu receber comentários do tipo, nossa, o que o CONTRAN inventou agora? Questão dessas mudanças. Às vezes, para o leigo, é tudo a mesma coisa. Sai tudo do mesmo lugar, a legislação e as normas. Mas, na verdade, nós temos agora uma lei que foi votada pelo Congresso, sancionada pelo presidente, voltou, teve alguns vetos desfeitos, e dia 12 começa a vigorar. E agora cabe, então, ao Poder Executivo, onde o CONTRAN faz parte do DENATRAN, regulamentar alguns pontos e colocar isso a se movimentar. E, por consequência, os órgãos executivos estaduais, municipais, rodoviários, a própria PRF, também a executar isso aí. Então, primeiramente, só isso. E, na sequência, é o seguinte, a mudança da pontuação tem pontos positivos e negativos também. Pensem vocês, aquele pai que tem alguns filhos, tem um carro no nome dele, aí tem um outro carro que o filho anda, que a filha anda, ou que a esposa anda, tudo no nome dele. Até um tempo atrás, a chance de atingir 20 pontos em um ano era muito grande. Melhorou um pouquinho com a questão do principal condutor, que foi uma inovação recente. Então, hoje, ali, pelo próprio aplicativo do CDT, no celular, eu consigo indicar um condutor principal. Então, se ele passar o sinal vermelho lá e eu não ficar sabendo, a pontuação vai para ele, no final das contas. Porque se eu não apresentar o condutor, né, o proprietário que marcha com a pontuação. Questão também de caminhões. O indivíduo tem 2, 3 caminhões, o filho dele dirige um, o cunhado dirige o outro, o genro e tal. E caminhão é o seguinte, né? Caminhão roda bastante, caminhão com 500 mil, 1 milhão de quilômetros é normal, e quanto mais roda, maior a chance de cometer algum tipo de erro. E o caminhão tem muita coisa errada também que pode acontecer ali. Imagina um carro tem 4 pneus, o caminhão chega a ter quase 30 pneus, dependendo do caso. Então, muitas vezes, esse proprietário era um infrator passivo. Ele cuidava o máximo possível até o alcance dele. O que não sair do alcance, ele acabava sendo autuado da mesma forma. Infração de equipamentos, por exemplo, vai sempre para o condutor, o proprietário, desculpe. Então, ele recebe a pontuação. Daqui a pouco, 20 pontos era a fichinha, conforme a situação dos veículos dele. Nem sempre estava ao alcance dele. Nesse ponto,
eu acredito que ficou mais elástico e ficou um pouco melhor. Mas é fato, os países que afrouxam a legislação, eles colhem as consequências ali a médio e a longo prazo. Então, o condutor que sabe que não vai ter sanção para aquilo que ele está fazendo, eu falo dos 10%, né? Aqueles, isso vai onerar as nossas estatísticas daqui a um tempo. Isso é certo. Não precisa ter uma bola de cristal aí para ter essa certeza. Então, é isso. Muito obrigado, Marcelo Saturnino, da Polícia Rodoviária Federal, Paulo Ramires, da PTC, Roxane Ponzi, advogada. A Diza Gonzaga está com problema na conexão, ela me pediu desculpa aqui no WhatsApp também, que ela está conseguindo ouvir, mas não consegue participar. Mas ela teve ali a sua contribuição, trazendo um pouquinho da palavra do Detran para nós em relação às novas leis. Caso a gente consiga condições técnicas, ela vai retornar, senão em outra oportunidade a gente conversa. Nosso contraponto no ar aqui na Guaíba, hoje falando sobre as novas leis de trânsito, entram já no dia 12, portanto na próxima segunda-feira, já novas leis de trânsito em todo o Brasil. Contraponto no ar para a Corinha RS, Democracia, Ética e Transparência. Contraponto no ar também para o Cremers que está aí com a sua sempre dica, né? Festinha só se for virtual, mantenha as medidas de prevenção. Cremers, também conosco, FAMURS, é no município que tudo acontece. Simers conosco, sempre trazendo todas as informações relacionadas aos médicos, e a gente sabe, né, que defender os médicos é defender a saúde. E no canal do YouTube do Simers tem um conteúdo muito bacana, mesmo para você que não é da área médica. A hora certa para a CDL Porto Alegre, o varejo não pode parar, uma campanha da CDL Porto Alegre. E Quintal de Casa, boutique de carnes, passa pelo WhatsApp, tudo para o seu churrasco, 5199-335-4690, 10% de desconto para quem disser que ouviu aqui na Guaíba. A temperatura para a Ferragem Stone, parceira de construção, da Lucas de Oliveira 1780, na Barão do Amazonas 1256, novíssima loja quase esquina com a Ipiranga, e Getúlio 881. A pauta do contraponto para a Kia Sun Motors, você de Kia Sportage na Kia Sun Motors, e Ian Higgs, Associação Médica do Rio Grande do Sul. Já voltamos com mais contraponto aqui na Guaíba. Lojista, veja o que você pode fazer pelo seu negócio agora. Na plataforma O Varejo Não Pode Parar, da CDL Porto Alegre, você encontra um checklist com ações de implantação imediata e pode conversar com especialistas para tirar dúvidas sobre protocolos, decretos, contrato de aluguel de shopping e marketing digital. Acesse cdlpoa.com.br para essas e outras iniciativas que irão ajudar o seu negócio. O Varejo Não Pode Parar. Uma campanha da CDL Porto Alegre. Entre um paciente jovem e fumante e uma paciente adulta e esportista, qual você acha que deve viver? São escolhas como essa que os médicos enfrentam todos os dias. Os hospitais do Rio Grande do Sul estão com suas taxas de ocupação além do limite. Se a contaminação da Covid-19 continuar aumentando nesse ritmo, não teremos mais recursos suficientes para atender a todos. Nos ajude. Se puder, fique em casa. Respeite as recomendações. Escolha viver. Cremers, em ação pela saúde. Minuto Simers. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul defende com veemência a autonomia do médico para optar pelo melhor tratamento ao seu paciente, com o devido consentimento informado de acordo com o Código de Ética Médica. Ao Estado, cabe promover todas as condições para o melhor atendimento e tratamento necessários para a saúde dos cidadãos. Defender o médico, o profissional creditado para o exercício da medicina, é defender a saúde. Simers. A FAMURS é a entidade que representa os 497 municípios do Rio Grande do Sul. A FAMURS congrega as 27 associações regionais e representa as 497 prefeituras do Rio Grande do Sul. Diálogo e responsabilidade com a construção de uma vida melhor para todos. FAMURS é no município em que tudo acontece. Presidente da FAMURS, Maneco Hassen. Você está ouvindo Contraponto com Fabiano Brasil. Voltamos com o terceiro bloco do Contraponto da Guaíba nesta terça-feira.
Hoje, 6 de abril de 2021, estamos recebendo Paulo Ramires, diretor-presidente da EPTC, Roxane Ponzi, advogada, especialista nas questões de trânsito, e Marcelo Saturnino, chefe da superintendência aqui no Rio Grande do Sul da Polícia Rodoviária Federal. E estamos falando sobre as novas leis de trânsito que entram em vigor a partir do dia 12. Tivemos a participação da Disa Gonzaga, diretora institucional do Detran. Contraponto no ar na Guaíba para Cremers, Cimers, Famurs e Corém RS. A hora certa para CDL Porto Alegre e Quintal de Casa Boutique de Carnes. A temperatura para a Ferragem Stone e agora com nova loja, né, na Barão do Amazonas 256, quase esquina com a Ipiranga. E também a pauta do contraponto para Kia, Sun Motors e Amhix. Seguimos nosso debate. Falamos sobre a questão da pontuação e talvez essa seja a que chama bastante atenção, porque tem os lados positivos e os lados negativos. Eu fiquei curioso do Marcelo Saturnino nos falar principalmente das questões do lado positivo dessa questão da pontuação, e você disse, né, em relação aos motoristas que obviamente andam muito mais e estão mais suscetíveis a muito mais a questão de serem multados. Agora, eu gostaria que vocês trouxessem exatamente, a gente falou um pouquinho daquilo que talvez seja controverso, de ser positivo ou ser negativo, mas o que de melhor aconteceu nessa nova regulamentação na análise de vocês? Começando esse bloco com o Marcelo Saturnino, por favor. Bom, uma das coisas boas que eu interpreto é a questão da inclusão do DRL, a luz diurna, já nos novos projetos de veículos. Isso é interessante porque a visibilidade na rodovia é tudo. É a diferença, aquele tempo a mais que eu vou ter para reagir. Então, quanto mais cedo eu vejo algo, mais cedo eu reajo. Seja na tradicional mudança, ultrapassagem, né, que inicialmente era o objetivo do uso das luzes acesas, mas tem a questão do atropelamento de pedestres, ciclistas, tem a questão de mudança de faixa também muito importante. Quantas vezes eu vou mudar de faixa, levo um susto, porque daqui a pouco tinha um carro ali, às vezes nem no meu ponto cego, estava mais para trás, mas era um dia chuvoso, como é normal no Brasil, né, um país tropical, chove bastante, tem bastante neblina, bastante cerração aqui no sul, então às vezes um carro em condições luminosas desfavoráveis, cair da tarde, início do dia, nublado, ele fica meio camuflado. Então é importante aí o DRL que vem aí, todo mundo vai ter e não tem como desligar, né? A gente comenta entre os policiais, né, nos cursos de formação que o PRF, o DRL é anti-bisonho, porque não tem como desligar. Eu liguei o carro e ele liga. Claro que alguns carros têm uma programação via computador de bordo, que eu posso desligar lá, ou em algumas manobras eu consigo fazer. Mas a ideia é que ele ligue, ele acenda. Uma questão bem legal, até a PRF também achava pesado demais, é a questão do farol aceso para motos. Então o camarada lá esqueci de acender o farol da moto, as motos mais antigas, eu digo, né? Porque as motos atuais, elas não têm mais o botão de ligar e desligar o farol. Ele acende automaticamente, mas eventualmente passava a moto com o farol queimado, a luz queimava com a trepidação que é muito comum em motos, especialmente na lâmpada traseira da lanterna, e luz de freio que balança muito ali e o filamento quebra. Então vinha lá a autuação bem gravíssima e dando suspensão do direito de dirigir também condutor. Então agora foi revisto isso, passou a ser uma multa média, a princípio, então bem mais adequada. A questão do capacete, lá no início do CTB, tudo que envolvia capacete era multa gravíssima, 244, inciso 1º. Aí com a resolução 453, há uns 10 anos atrás, ou quase isso, o enquadramento recomendado passou a ser 169, conduzir o veículo sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis de segurança, ou seja, com a viseira levantada, algo relacionado a isso. E agora não, agora existe um enquadramento específico que foi criado, 244, incisos 10 e 11, para condutor e passageiros. Então ficou mais organizada a coisa, isso é bom. A questão da moto ficou bom também. Tem muita coisa boa, né? Mas
O restante, o conjunto, se vai ser bom ou se vai ser ruim, só o tempo dirá, né? Depende. É isso. O depende, né, doutora Roxane Pons? E para a doutora? Então, Fabiano, eu acho que se a gente analisar sob a perspectiva de que essas modificações, elas são sempre objetivando tirar um pouco dessa responsabilidade do trânsito mais seguro só do ombro do condutor, porque a gente tem que saber que não é só ele que faz um trânsito mais seguro, ele tem uma parcela bem importante, mas a gente precisa também pensar que a engenharia tem um papel fundamental nesse sentido. Por exemplo, né, quando a gente fala de curva da morte, né, não tem que ter curva da morte. Se existe uma probabilidade da pessoa ir lá e se acidentar, então tem que corrigir o traçado daquela curva, né? E outras coisas, por exemplo, a gente sempre fala, é o condutor não cumpriu a norma, o condutor não fez o que tinha que fazer. Poxa vida, a gente tem no código tantas infrações, às vezes a mesma conduta pode ser enquadrada em 3 ou 4 artigos, né? Então, é impossível qualquer cidadão, por mais exemplar que seja, não tomar uma multa, né? E talvez por isso que o presidente da República tenha feito essa modificação do aumento dos 40 pontos, porque você sai para a rua, você está sujeito a tomar uma multa. Então, analisando sobre o aspecto de que essas modificações são em benefício do condutor, tá? E não necessariamente do trânsito mais seguro. Por exemplo, do trânsito mais seguro, eu poderia jogar aqui a questão do recall. Muito importante que o cidadão, é um encargo a mais para ele agora, né? Que ele vá até a concessionária, a montadora que está chamando para corrigir aquele problema. Caso contrário, ele não vai ter o seu veículo licenciado. Vai ter lá uma restrição no prontuário daquele veículo e aquilo pode ser um impeditivo de ele licenciar e transferir. Antes aquilo até existia, mas não existia nenhum tipo de impedimento. Agora, de resto, eu fico pensando assim, ó, coisas que foram, que eu digo, tirou o miquinho do ombro do condutor e colocou na administração pública. Por exemplo, agora a dispensa do porte obrigatório dos documentos, né, desde que o agente de trânsito possa fazer essa consulta na via. Isso já meio que se aplica atualmente, né, mas agora vira uma exigência para o agente de trânsito, que ele não pode mais autuar, né, por não portar esse documento nas situações em que ele puder verificar que o condutor está em situação regular. E isso também faria muito sentido, né, Fabiano? Com CNH digital, CRLV digital, não tem mais por que hoje eu multar a pessoa por não estar levando um papel, né, que hoje é inclusive um papel A4, né, do documento do veículo, que nem circula mais no território nacional. Então, isso é uma situação benéfica, né, para que evitar aqueles abusos. O agente de trânsito, não, vou te multar, né, procurou tudo que podia no carro, não achou nada, vou te multar porque tu está sem o documento. Tá? A outra coisa que eu acho positivo também é uma mudança de pensamento em relação aos pontos dessas multas, né, que não geram perigo no sentido de segurança viária. Então, eu posso citar aqui a questão das placas, quando estão em desacordo. Vai ter multa, mas não vai ter ponto. E aí não vai somar lá para os 40, né, do ponto do limite. Essa questão do farol ali que o Saturnino colocou, da moto, por exemplo, o fato de estar com problema na iluminação não vai mais gerar problemas de pontos. Vai ter multa, sim, falando, seu farol está queimado, vai ter multa, mas esses pontos não vão gerar, né, um acúmulo para aqueles 40 pontos. E, enfim, questão de não licenciar o veículo, não transferir o veículo em até 30 dias, né, houve diminuição em relação a penalidade que essa pessoa recebe, a compra e venda de veículos agora ela ficou, de uma certa forma, menos exigente ao cidadão, né? Eu tenho mais prazo para fazer comunicação de venda, eu tenho uma pena menor se eu não fizer a transferência em até 30 dias. Ou seja, tem muitas coisas que acabaram beneficiando, que eram exigências até assim, meio desproporcionais ao cidadão, que a 14.071 ela traz em benefício. Muito obrigado, doutora Roxane Pons. Paulo Ramírez, diretor-presidente da EPTC, o que temos de bom nas novas leis? Eu acho que a doutora Roxane e o Saturnino colocaram muito bem, assim, só o conjunto dela é bom, sabe, Fabiano? Eu acho que só o fato de a gente estar passando
Como disse, a gente costuma falar sempre no novo Código de Trânsito, na verdade é o Código de Trânsito brasileiro que já está aí há bastante tempo, não é? Então, o fato de a gente passar por uma releitura dele, o fato da sociedade brasileira fazer em que pese a gente não concordar com um ou com outro artigo, achar que este veio para beneficiar, aquele outro veio para deixar pior a condição do trânsito ou tirar a responsabilidade das pessoas, daqueles que as tinham, o fato da rediscussão, da releitura do código é positivo, porque traz a sociedade toda a fazer essa leitura, a conversar sobre o tema de trânsito. Ele traz alguns, como a gente já falou inicialmente, alguns pontos que nos preocupam, que a gente não concorda, que acho que vieram piorar, mas trouxe bastante coisa boa. Como a doutora Roxane falou, ele tira um pouco essas modificações, principalmente do processo administrativo, ela tira um pouco este peso ou essa responsabilidade do condutor, do cidadão, e traz para o poder público, para o poder executivo, na medida em que a gente precisa respeitar os prazos, não é? Que a gente precisa, e aí eu estou falando de uma forma ampla, do ponto de vista dos órgãos executivos, e não especificamente aqui da EPTC, porque nós aqui em Porto Alegre conseguimos já há bastante tempo colocar celeridade e atenção em cima desses processos administrativos, mas de uma forma geral para os demais municípios, porque Porto Alegre não representa a realidade da maioria dos municípios, ele colocou a ordem no ente público, no órgão executivo. Olha, você precisa cumprir determinados prazos para poder você aplicar a penalidade e o efeito da penalidade ser devidamente, ser adequado no tempo do cometimento da infração. Outra coisa que ele trouxe de bom é a obrigatoriedade dos órgãos executivos criarem as escolas públicas, não é? Então, assim, a educação para o trânsito, aqui nós já temos a nossa escola pública aqui na EPTC, o Detran também já tem a dela, a escola do Detran, mas isso não é uma realidade Brasil afora. Então, assim, agora é obrigado, os municípios e os órgãos em todos os níveis federativos precisam instituir as suas escolas públicas e, em cima dela, promover efetivamente as ações de educação para o trânsito, desde a educação infantil. Então, assim, precisamos trabalhar com isso. O próprio Registro Nacional Positivo, ele é interessante porque ele motiva, ele incentiva as pessoas a terem o cuidado, agora não mais para atingir os 20 pontos, mas para que elas não sejam autuadas. A possibilidade, um outro ponto importante que eu, como representante do órgão executivo municipal, devo saudar, é a possibilidade, porque a gente defende em âmbito nacional e no nosso CETRAN, aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul, cada vez mais a municipalização, não é? Cada vez mais os órgãos executivos, porque efetivamente na ponta, no meio urbano, quem faz a mobilidade são os órgãos municipais. Então a gente defende muito a municipalidade. E a nova lei trouxe a possibilidade, então, da criação de consórcios para aqueles municípios menores que não têm condição de fazer o investimento na infraestrutura necessária, nas comissões necessárias para que o trânsito, a questão da mobilidade esteja efetivamente municipalizada e acontecendo no município. Se abre a oportunidade agora de estabelecimento de um consórcio de uma determinada região, aonde eles poderão dividir as responsabilidades municipais de trânsito. Então, tem alguns pontos positivos, a lei, a gente deve saudar, a própria questão da advertência, que passa a ser obrigatória, eu acho que é um ponto positivo, em que pese, eu acho que ela deveria ter sido um pouquinho melhor tratada, porque me parece que para ser efetivo a advertência, ela precisa passar por um processo de reconhecimento, não da infração, mas de reconhecimento daquela advertência por parte do condutor, para que a gente tenha fechado o ciclo educativo que ela prevê. Então, acho que tem vários pontos positivos e, de uma forma geral, a gente deve saudar aí essas modificações. Isso é importante, né? A gente passar essa informação para a sociedade, que não se trata de uma lei que vai prejudicar, mas sim que tem seus pontos positivos e que pode facilitar algumas coisas. E até eu recebi do meu querido amigo Marcelo Soletti, diretor do Detran, o e-book das mudanças, são 28 páginas, se não estou equivocado, 28, 27 páginas, deixa eu abrir de novo aqui,
27 páginas. 27 então, páginas. É bem elucidativo para que a gente possa entender o que está mudando. E realmente, lendo, a gente vê que tem algumas coisas que daqui a pouco até são discutíveis, mas a grande maioria são informações e novas regulamentações que vão facilitar as coisas para, não só, acredito, para quem fiscaliza, que é o caso da PTC, da Polícia Rodoviária Federal, não ser exatamente para os advogados, para as advogadas, doutora Roxane, e também para o usuário. Agora, o que eu acho mais importante realmente, ouvi uma vez do Milton Ferretti Jung aqui na Guaíba, saudoso Milton Ferretti Jung, quando trabalhamos juntos aqui, que quem acha não acha nada, tem que ter certeza. Então eu digo, o que eu tenho a certeza é que cada vez mais nós tenhamos que analisar e aí saudar quando temos os critérios sendo respeitados. E a doutora Roxane falou disso, né? Por exemplo, puxa, algo que eu fiz de errado não tão grave, que não resultou em algo ruim, tem a mesma pontuação de algo que poderia ter levado uma vida, por exemplo. Acho que esses critérios são importantes e, pelo que me parece, eu acho que isso foi bastante explanado nessas novas leis. Estou equivocado ou é isso mesmo? Também na análise de vocês. Os critérios estão mais, vou dizer, mais justos, mais equilibrados? Posso complementar, Fabiano? Eu acho que... Pode, por favor. Uhum. A tentativa foi fantástica, as justificativas foram importantes, mas, infelizmente, como tudo, né, no nosso país aqui, às vezes se coloca os pés pelas mãos. Falando do ponto de vista jurídico, há várias redações da lei, elas são extremamente confusas e vão gerar discussão nos tribunais. E isso é ruim para todos. Por quê? Porque o judiciário que tinha que estar resolvendo problemas mais importantes, ele está resolvendo questões de trânsito, não diminuindo a importância, né, de ter uma carteira cassada, uma carteira suspensa. Isso muda a vida de uma pessoa, isso tem uma significação. Mas, assim, a gente poderia estar destinando os nossos esforços, né, para outras coisas que não resolver interpretação de legislação de trânsito. Então, sobre esse aspecto, acho que a ideia foi boa, né, mas, olhando do ponto de vista jurídico, vai ter discussão. E aí já te respondo quando tu fala assim, será que para os advogados... Eu sou vice-presidente da ABATRAN. A ABATRAN é a Associação Brasileira dos Advogados de Trânsito. E te digo assim, o que mais a gente quer, tá, não é que se passe a mão na cabeça do condutor. Né? Muito pelo contrário, a gente quer que exista punição, porque além de advogado, a gente é cidadão, a gente usa o trânsito, né? Circula no trânsito, como o Ramírez, como o Saturnino, como a Disa, como todos os outros, né, que tem que aplicar a legislação. E a gente quer o quê? A gente quer que seja respeitado o direito de defesa, porque isso independe de ser trânsito, de ser crime, de ser ambiental, de ser, não interessa qual é a área do direito, entendeu? O cidadão tem direito a se defender, a ter contraditória e ampla defesa. E isso que a classe dos advogados quer. Ela quer que o processo seja o mais transparente possível, que prerrogativas dos advogados sejam respeitadas, que isso não é, lembrando que prerrogativa de advogado não é do advogado, o advogado faz isso para o cliente, né? Quando ele pode ter acesso aos autos, quando ele tem um processo transparente, quando ele é intimado, né, do processo, quando ele consegue ter um diálogo com o órgão de trânsito, tudo isso é em benefício do cidadão. Então, acho que, primeiro, o processo vai ser mais rápido, mais célere. Os atores precisam ter esse respaldo das autoridades, e aqui eu pego a fala dos colegas quando eles falam que o cidadão é o cliente deles, e é verdade. Então, cada vez mais, se fica a dica que investir em atendimento ao cidadão, né? Ainda mais agora em época de pandemia, que tudo é virtual, tudo é digital, né? Mais ainda é preciso que se resolvam as coisas. E aí, por conta disso, tu vai mudando essa relação com a população. E o órgão de trânsito passa a ser algo que está do lado do cidadão e não contra. E acho que isso que talvez a legislação puxa e vai se precisar do complemento das autoridades. No momento que elas se colocarem todos no mesmo lado em prol de um trânsito mais seguro e menos letal, né? Porque há muito pouco tempo, claro que agora a gente teve um pico de pandemia, mas há muito pouco tempo se matava muito mais no trânsito que a pandemia, no seu início, né, do ano passado. Então, o trânsito é uma
epidemia, né? Não posso dizer que é uma pandemia, porque tem países aí do mundo inteiro que já estão com visão zero, ou seja, o objetivo é 0 mortes no trânsito. Então, é uma epidemia, sim, e o Brasil precisa botar um foco muito importante nisso. Então, a lei é essa, caberá aos órgãos de trânsito se adequar, fiscalizar e aplicar ela do jeito que está, e aquilo que for controverso, o Poder Judiciário, no final das contas, vai acabar, né, resolvendo, dirimindo as dúvidas. Eu concordo com a fala da Roxane, porque, assim, de fato, a lei ela traz vários textos, né, partes dela um pouco confusos, que a gente vai precisar, sim, de uma grande discussão com a sociedade, da normatização ou do esclarecimento através dos órgãos consultivos, do CETRAN e do CONTRAN. Mas eu preciso saudar aqui o trabalho que, não sei se os colegas vão lembrar, obviamente, aqui que trabalham comigo na área do trânsito, a versão inicial do projeto dessa lei, né? Ele foi para a Câmara, ele foi para a Câmara Federal com um formato, com uma versão inicial que trazia muito prejuízo, que traziam vários problemas e que, na nossa análise, desqualificaria ou reduziria, traria mais prejuízo à sociedade do que benefício. E eu preciso saudar aqui, preciso registrar, em que pese a lei tenha realmente vários pontos que a gente precisa, de novo, trabalhar em cima dela, fazer interpretação, fazer ajustes, talvez até alguma outra legislação corrigindo ou ajustando, mas eu preciso saudar aqui o trabalho, Fabiano, Roxane e Saturnino, de várias mãos, tá? De várias pessoas, de todo o território brasileiro, nosso aqui da PRF do Rio Grande do Sul, PRF de Brasília, nós aqui da IPTC, através da Câmara Temática lá de legislação, os colegas do DETRAN aqui do Rio Grande do Sul, também através da Associação Nacional dos DETRANs, e do próprio Denatran, né, das câmaras do Denatran como um todo. Em especial, preciso saudar a minha Câmara lá, a Câmara Temática de Legislação, porque nós fizemos grande discussão com a Câmara Federal, com o relator do projeto, para que a gente fizesse as modificações, fizesse os ajustes que minorassem um pouco aquele texto, os prejuízos trazidos pelo texto inicial. Mesmo depois que o projeto de lei foi votado e aprovado na Câmara, que foi para sanção presidencial, nós trabalhamos dentro do gabinete presidencial para fazer ajustes no texto, para fazer correções, e eu preciso saudar que é o resultado de várias mãos. Então, a gente também concorda que precisa estar claro, que precisa estar objetivo, e que a lei precisa ser cumprida, mas, acima de tudo, que o cidadão, de fato, tenha o direito à ampla defesa, tenha o direito ao contraditório, e a gente está aí para trabalhar para dirimir esses problemas e resolver essas questões que possam eventualmente trazer dúvidas. Obrigado, Paulo Ramires. Marcelo? Disseste que o trabalho foi árduo, né, Ramires? Mas, na verdade, está sendo, né? Tem muita coisa a ser feita ainda. Atualização do MBFT e tal. É verdade. Várias pautas, né, Saturnino? Várias pautas, né? E não quero antecipar nada aqui, mas a gente está trabalhando também, tá, Roxane? Na visão zero, viu? Em nível nacional aí, a gente está trabalhando nessa questão. Sim, é bom lembrar também, a Roxane falou lá atrás, né, um pouquinho antes, da curva da morte, né? Tal. Se é a curva da morte mesmo, se é o condutor da morte, aí vai. Mas, fora a lei que está entrando em vigor, tem normas, a modernização das normas nacionais, com a introdução aí do ABS, lá em 2014, fez ABS, o airbag, que já está previsto lá no artigo 105, muitos carros com airbags laterais, alguns com cortina, airbag no joelho do motorista. Então, a indústria vai se adaptando. A questão do controle de estabilidade, que vai entrar aí. Uma coisa bem boba, pisca lateral.
o pisca que fica no espelho ou ali no veículo. Quanto acidente acontece com moto por causa disso? O motociclista tá indo ali e aí o carro muda de faixa e ele não percebe a tempo, mesmo com o pisca acionado, porque só tá vendo quem tá lá na frente e quem tá lá atrás. Então, são modificações que estão sendo implementadas que têm impacto também na segurança veicular. Por quê? A visão agora é que temos que aceitar que o condutor vai errar. Mas se ele errar, a via tem que ser complacente com ele. Eu tenho que ter o guarda-reio naquela curva lá, eu tenho que ter uma pista com inclinação, caso ele chegue com muita velocidade, eu tenho que ter escoamento bom de água, eu tenho que ter, sei lá, rugosidades para acordar o cara, seja lá o que for. Eu tenho que aceitar que o condutor vai errar, e erra, e pode ser eu também errando, e a pista tem que aceitar esse erro de forma mais amigável. Então, temos aí que acabar com as curvas da morte aí, da vida. E era isso por enquanto. Legal, obrigado, Marcelo Saturnino, obrigado, Paulo Gonzi. Estamos com o nosso contraponto no ar nesta terça-feira. Estamos esmiuçando as novas regras, as novas leis de trânsito que entram em vigor já no próximo dia 12. Vamos para mais um intervalo aqui na Guaíba. Contraponto no ar para Cremers, Simers, Famurs e Corém RS. A temperatura para a Ferragem Stone, a hora certa para a CDL Porto Alegre, Quintal de Casa, Boutique de Carnes, e a volta do contraponto para a Kia Sam Motors e Amhiggs. Intervalo e já voltamos. Na Ferragem Tony, tu encontra tudo para a sua obra. Tintas, iluminação, hidráulica e construção. Tudo em um só lugar, com os melhores preços e a melhor condição no mercado. Venha conhecer nossa loja nova, na Barão do Amazonas 1256. Ferragem Tony, na Getúlio Vargas 881 e Lucas de Oliveira 1780. Ferragem Tony, há 48 anos, sua parceira de construção. A FAMURS é a entidade que representa os 497 municípios do Rio Grande do Sul. A FAMURS congrega as 27 associações regionais e representa as 497 prefeituras do Rio Grande do Sul. Diálogo e responsabilidade com a construção de uma vida melhor para todos. FAMURS é no município em que tudo acontece. Presidente da FAMURS, Maneco Hassen. Minuto Simers. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul defende com veemência a autonomia do médico para optar pelo melhor tratamento ao seu paciente, com o devido consentimento informado de acordo com o Código de Ética Médica. Ao Estado, cabe promover todas as condições para o melhor atendimento e tratamento necessários para a saúde dos cidadãos. Defender o médico, o profissional creditado para o exercício da medicina, é defender a saúde. Simers. Entre um paciente jovem e fumante e uma paciente adulta e esportista, qual você acha que deve viver? São escolhas como essa que os médicos enfrentam todos os dias. Os hospitais do Rio Grande do Sul estão com suas taxas de ocupação além do limite. Se a contaminação da Covid-19 continuar aumentando nesse ritmo, não teremos mais recursos suficientes para atender a todos. Nos ajude. Se puder, fique em casa. Respeite as recomendações. Escolha viver. Cremers, em ação pela saúde. Você está ouvindo Contraponto com Fabiano Brasil. Voltamos com o quarto bloco do Contraponto, os dois últimos blocos agora menorzinhos. Ampliamos bastante nos 3 primeiros blocos, tudo sobre as novas trânsito, e agora os dois últimos blocos, um pouco menores, já com as considerações finais de nossos convidados. Contraponto no ar para a Corém RS, democracia, ética e transparência. Cremers, festinha só se for virtual, mantém as medidas de prevenção. Cremers, Simers, cuidar dos médicos é cuidar da saúde. E FAMURS é no município que tudo acontece. A temperatura para a CDL Porto Alegre, o varejo não pode parar, a hora certa para a CDL Porto Alegre, o varejo não pode parar. E Quintal de Casa, Boutique de Carnes, tudo para o seu churrasco pelo WhatsApp 51 993354690. A temperatura, agora sim a temperatura para a Ferragem Stone, visite a nova loja na Barão do Amazonas 1256, quase esquina com a Ipiranga. E a pauta do contraponto para a Kia Sam Motors.
Você de Kia Sportage na Kia Sam Motors e Amhiggs, Associação Médica do Rio Grande do Sul. Muito bem, nossos momentos de considerações finais. Doutora Roxane Ponzi, advogada, muito obrigado pela presença aqui no Contraponto. A senhora tem 3 minutos e meio para suas considerações finais. Resumindo, estamos vivendo a partir do dia 12, vamos viver a partir do dia 12, uma nova lei de trânsito que vai facilitar, melhorar, ou é necessário ainda que as pessoas busquem entendimento de alguns pontos para que não se compliquem aí no trânsito do nosso país? Muito obrigado, Roxane. Volte sempre, doutora. Mais uma vez agradecendo a oportunidade, Fabiano. Eu acho que é extremamente importante que os meios de comunicação auxiliem nesse processo de informar o cidadão, né, especialmente sobre essas modificações. Eu digo que 2021 será o ano do trânsito por N motivos, né? Nós temos todas essas modificações, haverá muita discussão sobre, né, a aplicação, quando é uma lei, quando é outra lei, quando é a nova lei, a lei antiga. Tem também aí, provavelmente teremos nesse ano o julgamento pelo STF das questões que envolvem a recusa ao teste do bafômetro, se isso é constitucional ou não, ou seja, vai ter muita modificação. E nesse ponto, os órgãos de comunicação são muito importantes para levar, né, traduzir o que a lei, né, trouxe de novo, o que vai ter de impacto na sua vida, assim como a gente pode ver, né, que quando todos se unem por uma causa, a gente vê um fim atingido. E aí é o caso, por exemplo, do coronavírus. Hoje não existe talvez uma pessoa na face, né, da Terra que não saiba quais são as recomendações, né, sanitárias de lave as mãos, use máscara, distanciamento social, álcool gel, ou seja, quando isso é colocado de uma forma ostensiva, né, isso acaba entrando, nem que seja por osmose, na cabeça do cidadão. E é isso que a gente gostaria de poder ver em relação a essas novas modificações, que isso cada vez mais seja colocado, seja verbalizado, seja divulgado, né? Aqui é um trabalho realmente de massa que os órgãos de trânsito precisam fazer. Eu tenho que parabenizar quem foi o responsável por esse e-book, porque ele está extremamente didático. Eu digo que eu critico quando tem que criticar e elogio quando tem que elogiar. E esse e-book, assim, olha, eu circulo assim, em todo o território nacional, em grupos de WhatsApp e tal, foi o trabalho mais bem feito que eu vi até agora. Não porque eu sou gaúcha, que eu acho que tudo que aqui do Rio Grande do Sul é melhor, né? Mas, realmente, o Detran do Rio Grande do Sul está de parabéns, porque ele conseguiu usar uma linguagem fácil e que, de forma muito didática, para que o cidadão possa entender. Então, recomendo que acesse o site do Detran, baixe o e-book, está lá nas notícias, né? É fácil, e se intere, né? O cidadão precisa se inteirar disso. E, em relação ao restante, né, se tiver dúvida, procure o órgão de trânsito. Se não conseguir sanar suas dúvidas, procure um profissional habilitado. Né, temos um grupo aí imenso de advogados especialistas em trânsito, procure aquele da sua confiança, né, algum profissional que possa lhe orientar como agir nesse momento. Não espere o problema acontecer. Eu digo assim, haja de forma preventiva, procure orientação, procure saber o que vai mudar e o que isso vai impactar na sua vida, no seu caso concreto. Eu tenho que renovar a carteira agora ou depois? Eu vou ter 5 anos ou vou ter 10? Eu vou ter 5 ou vou ter 3? O que vai valer? Né? Então, por conta de todas essas coisas, se informe, vá atrás, acesse os canais de comunicação dos órgãos de trânsito. Eu tenho certeza que você vai conseguir sanar muitas das suas dúvidas, e eu acho que esse é o recado final, Fabiano, que o cidadão se comprometa também, né, para um trânsito mais seguro, independente se a lei deixou mais branda ou deixou mais recrudesceu mais a punição. Não interessa isso, faça a sua parte, né? Respeito e responsabilidade, esse vai ser o tema do Maio Amarelo desse ano. Então, respeito e responsabilidade no trânsito, respeite o outro e traga para si a sua própria responsabilidade. Esse é o meu recado. Muito obrigado, doutora Roxane Ponzi, advogada aqui no Contraponto, com as suas considerações finais. Rápido intervalo e voltamos com as considerações finais de Paulo Ramires, diretor da IPTC, e Marcelo Saturnino, da PRF. Contraponto no ar para Corenha, Guinness, Cremers, Simers e Famurs. A hora certa aqui no Contraponto para a CDL Porto Alegre, Quintal de Casa, Boutique de Carnes, a temperatura para a Ferragem Stone e a pauta do Contraponto para a Kia Sam Motors e Amhiggs. Intervalo e já voltamos.
Quer encontrar tudo pro seu churrasco sem sair de casa? Boutique de Carnes Quintal de Casa. Carnes nobres de raças britânicas, linguiças artesanais, carnes de cordeiro, suínos e hambúrgueres. Linha completa de bebidas, sal de parrilla, temperos, geleias e muito mais. Em Cachoeirinha, no Open Mall, ou receba em casa com hora marcada. Peça pelo WhatsApp 5199-335-4690. Siga-nos no Instagram quintaldecasa.rs. Lojista, veja o que você pode fazer pelo seu negócio agora. Na plataforma O Varejo Não Pode Parar, da CDL Porto Alegre, você encontra um checklist com ações de implantação imediata e pode conversar com especialistas para tirar dúvidas sobre protocolos, decretos, contrato de aluguel de shopping e marketing digital. Acesse cdlpoa.com.br para essas e outras iniciativas que irão ajudar o seu negócio. O Varejo Não Pode Parar. Uma campanha da CDL Porto Alegre. Entre um paciente jovem e fumante e uma paciente adulta e esportista, qual você acha que deve viver? São escolhas como essa que os médicos enfrentam todos os dias. Os hospitais do Rio Grande do Sul estão com suas taxas de ocupação além do limite. Se a contaminação da Covid-19 continuar aumentando nesse ritmo, não teremos mais recursos suficientes para atender a todos. Nos ajude. Se puder, fique em casa. Respeite as recomendações. Escolha viver. Cremers, em ação pela saúde. Minuto Simers. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul defende com veemência a autonomia do médico para optar pelo melhor tratamento ao seu paciente, com o devido consentimento informado de acordo com o Código de Ética Médica. Ao Estado, cabe promover todas as condições para o melhor atendimento e tratamento necessários para a saúde dos cidadãos. Defender o médico, o profissional creditado para o exercício da medicina, é defender a saúde. Simers. Você está ouvindo Contraponto com Fabiano Brasil. Voltamos com o último bloco do Contraponto da Guaíba para Corém RS, Cremer, Simers e FAMURS. A hora certa para a CDL Porto Alegre e também para a Quintal de Casa, Boutique de Carnes. A temperatura para a Ferragem Stone, agora na Ipiranga, na Barão do Amazonas, quase esquina com a Ipiranga, Barão do Amazonas 1256, tem a nova loja da Tony. E também a pauta do Contraponto para Kia, Sun Motors e Amhiggs. Só dar um recado rápido aqui da CDL Porto Alegre, que está aí com o Varejo Não Pode Parar, e é muito importante que você, lojista, preste muita atenção aqui no meu recado. Veja o que você pode fazer pelo seu negócio agora. Na plataforma O Varejo Não Pode Parar, da CDL Porto Alegre, você encontra um checklist com ações de implantação imediata e pode conversar com especialistas para tirar dúvidas sobre protocolos, decretos, contratos de aluguel em shopping e marketing digital. Acesse cdlpoa.com.br para essas e outras iniciativas que irão ajudar o seu negócio. O Varejo Não Pode Parar, uma campanha Porto Alegre. E a Ferragem Stone, você sabe, né? Renove sua casa na Tony. Lá tem iluminação, pintura, materiais de construção, utilidades e muito mais para você construir, reformar e reinventar sua casa. Ferragem Stone, na Lucas de Oliveira 1780, na Barão do Amazonas 460, não é mais. Agora é Barão do Amazonas 1256, quase esquina com a Ipiranga, novíssima loja da Tony, e na Getúlio 881. Deu uma paradinha porque fui direto no texto aqui. As nossas considerações finais agora dos nossos convidados. Marcelo Saturnino, chefe da superintendência aqui do estado do Rio Grande do Sul, da PRF, muito obrigado pela presença, volte sempre ao Contraponto. Você tem 2 minutos para suas considerações finais. Muito obrigado, Marcelo, volte sempre. Obrigado. Falando do e-book do Detran, é realmente muito bom, tá? Em que pese a PRF essa semana estar fazendo um ciclo de palestras e mini cursos com relação à nova norma que está entrando em vigor, nós difundimos bastante também esse material do Detran aqui do Rio Grande do Sul. Muito bom, muito didático mesmo. Com relação à lei, as normas de forma geral, é um mal necessário, digamos assim,
Que bom se não tivesse regra nenhuma, que todo mundo ali parasse na esquina, esperasse o outro passar, o pedestre, ninguém corresse, ninguém se envolvesse em acidentes. Mas, infelizmente, o trânsito é o compartilhamento de um espaço único por várias pessoas, ciclistas, veículos, e a possibilidade de conflito é muito grande. Sempre vai acontecer. E quando tem um conflito, pode haver alguém machucado, alguém morto, como acontece, né, mesmo tendo toda essa legislação. Então é um mal necessário. Tem que ter legislação, sim. Tem que ter o agente lá fiscalizando, tem que ter a punição, tem que ter o contraponto, né, do defensor. Aí o contraponto é aqui, né? O contraponto é de fazer aqui. Exatamente. Também aqui o debate é muito importante. O debate existe também dentro dos órgãos de fiscalização. Então, se vocês passarem numa sala cheia de instrutores de fiscalização, como é o meu caso, dá a impressão que o pessoal está brigando. Aí tu chega, estão brigando? Não, estão só discutindo, né, os pontos e contrapontos, porque a legislação é vasta, existe o que está escrito, existe a interpretação também, e tudo isso a gente vai trabalhando para deixar alinhado e da melhor forma que o cidadão entenda, que o agente entenda, que é o aplicador da norma, e, de forma geral, todos que participam desse processo. É claro que a lei vai entrar em vigor, as melancias vão se ajeitar ao longo do tempo ali, isso é normal em qualquer lei, em qualquer país, qualquer lugar. Inicialmente é um período de adaptação, até mesmo quando a gente muda o sistema aí do computador em casa, coloca lá o Windows novo, o Linux, outra versão do Mac lá, tu vai ter que te adaptar mesmo nas coisas mais simples. Isso vai acontecer aqui também. Mas tudo depende do cidadão ainda, principalmente, de quem está usando lá no final tudo que está escrito. Então, se eu não tiver a participação efetiva do condutor, do pedestre, do ciclista também, de todos que participam do trânsito, com seriedade, com empenho, as coisas não dão certo. Então, não basta ter a lei lá, não pode ser letra morta, tem que funcionar mesmo, e todos têm que mudar o comportamento, especialmente esses 10% aí que a gente tem falado bastante aí ao longo do programa. Então, torço aí para que tudo dê certo, que a gente consiga um trânsito seguro para nós, para a nossa família, e que a gente possa colher aí os frutos, bons frutos, tomara, dessas atualizações aí futuramente. É isso. Legal, muito obrigado, Marcelo. Bem-vindo sempre ao nosso Contraponto. Foi uma honra te receber aqui no nosso programa. Paulo Ramires, muito obrigado. Volte sempre. Foi uma honra também recebê-lo aqui para debater essa questão tão importante, essa prestação de serviço hoje no Contraponto. Muito obrigado. Obrigado, Fabiano. Quero aproveitar rapidamente. O assunto é enriquecedor, é bom, né? E a gente seguiria a noite toda aqui conversando sobre ele, sem dúvida nenhuma. Mas quero saudar, Fabiano, a você, saudar a Rádio Guaíba pelo espaço, pelo debate. É fundamental o papel da imprensa, dos meios de comunicação, para nos ajudar a fazer um trânsito melhor, um trânsito mais humano e que vitimize menos pessoas no Brasil. Quero agradecer a oportunidade do Marcelo Saturnino, da Roxane Ponzi, saudar também a Diza, que nos escuta aí por questões técnicas, não pôde participar, mas agradecer aos dois amigos aqui, a Roxane e ao Marcelo, a oportunidade de debate, de crescimento. É fundamental a gente discutir, conversar com todos os pontos, né, na sociedade, essas modificações e o trânsito em geral. Então, nós aqui na IPTC estamos à disposição. Nos sigam lá nas redes sociais, no Twitter e no nosso Instagram, @IPTC_Poa, e a gente está à disposição. Obrigado mais uma vez aí aos amigos pela oportunidade de debate. Eu que agradeço. Muito obrigado, Paulo Ramires, diretor-presidente da IPTC. Muito obrigado, Marcelo Saturnino, chefe da Superintendência da PRF aqui no Rio Grande do Sul, doutora Roxane Ponzi, advogada. Grande programa, alcançamos o objetivo que era informação aos nossos ouvintes e realmente uma informação de qualidade com quem realmente entende. Muito obrigado, voltaremos com mais oportunidades. Nosso Contraponto fica por aqui, Contraponto no ar para Corim RS, Cremers, Simers e Famurs, a hora certa para a CDN Porto Alegre e Quintal de Casa, Boutique de Carnes, a temperatura para a Ferragem Stone e a pauta do Contraponto para a Kia Sam Motors
Ian Higgs. Mesa de áudio Daniel Zucco, central técnica de Celestino Neto e Rafael Valdez, coordenação de central do Davis Rodrigues, produção do Rodrigo Ramos. Nós voltamos amanhã. Até lá. Tchau. Contraponto. Apresentação: Fabiano Brasil.